nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 10, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, formas, estilos e gêneros teatrais da diversidade cultural, tradicional e contemporânea. E vamos dar início à nossa aula. O tema da aula de hoje é sobre teatro. Então, hoje vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer formas, estilos e gêneros teatrais da diversidade cultural, tradicional e contemporânea. Cada estilo cênico proporciona uma maneira única de experimentar e interpretar o teatro, oferecendo opções para criar e apreciar a arte teatral. Então, como vamos falar sobre teatro, nada melhor do que estar aqui num palco de um teatro. Então, vocês sabem o que é o teatro? Ele é uma arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história cujo objetivo é apresentar uma situação, despertar sentimentos, sensações e reflexões no público. Ora, vocês sabem que o teatro é uma arte cênica, assim como a dança. Então, já que é uma arte cênica, é uma arte efêmera, ou seja, ela acontece apenas naquele instante. Quando termina o espetáculo, se você não tiver tirado uma fotografia ou gravado, ali finaliza todo o espetáculo, certo? Então, trata-se de uma arte cênica. E para isso, para que ele aconteça, ele precisa do quê? Do público, né? Um grupo de atores, ou pode ser um ator só, mas ele precisa dessa interação do público. Assim como nós aqui do Centro de Mídias, para que a nossa aula aconteça, nós precisamos de quê? Dos alunos, para que assistam, né, nossas aulas. Então, é uma arte, vamos dizer também, que é algo cênico, não é isso? Então, o teatro, como forma de expressão artística, é um reflexo das diversidades, culturas e períodos históricos, tanto na tradição quanto na contemporaneidade. Ele se manifesta através de uma variedade de formas, estilos e gêneros que revelam as complexidades e riquezas das sociedades ao longo do tempo. Ora, nós sabemos que o teatro iniciou lá na Grécia Antiga, né? Os gregos, eles homenageavam os deuses, certo? Então, a partir de um ritual sagrado, houve a origem do teatro. Então, os gregos começaram ali a construir o palco ali do teatro, o anfiteatro, onde aconteciam grandes espetáculos. E até hoje, os espetáculos acontecem. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos o anfiteatro da Ponta Negra, que é no mesmo molde lá do anfiteatro, certo? Que eram construídos ali ao lado de montanhas. Isso porque não havia sonorização. Então, quando os atores falavam, havia o eco, né? E vamos agora falar sobre as formas de teatro. Cada forma teatral traz um conjunto único de técnicas, estilos e tradições que refletem as culturas e épocas em que surgiram. Então, vamos citar algumas formas de teatro. Nós temos a tragédia, temos a comédia, o teatro de marionete e bonecos, o teatro musical, o teatro experimental, o teatro do absurdo e o teatro documentário. Então, no decorrer da aula, nós vamos detalhar cada uma dessa forma de teatro, certo? E vamos iniciar, então, com a tragédia. A tragédia é uma forma teatral que concentra em temas profundos e muitas vezes sombrios, explorando a condição humana e os conflitos existenciais. Então, como eu falei para vocês, o teatro teve origem lá na Grécia Antiga. Então, uma forma de teatro grego
são as tragédias e as comédias. Então, a tragédia era mais valorizada, por quê? Porque ela contava histórias dos deuses gregos, dos reis. A comédia não era tinha tanto valor, porque falava do cotidiano das pessoas comuns. E vamos mostrar para vocês, vamos apresentar uma comédia, uma tragédia grega. Então, preste bem atenção nesse videozinho que vamos mostrar para vocês através de uma animação. Em Tebas existia um reino. Depois de muitas tentativas, o rei e a rainha finalmente tiveram um herdeiro, Édipo. Mas que destino! Antes mesmo de seu nascimento havia uma profecia. A pobre criança causaria desgraça de todos quando matasse o pai e desposasse a sua mãe. Temendo que a profecia se concretizasse, o rei Laio ordena que o próprio filho seja levado para morrer muito longe de Tebas. Entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados, um bebê tebano deve ser deixado ali para morrer. Um pastor o encontra e, por piedade, o entrega a Políbio, rei de Corinto, e recebe o nome de Édipo, que significa pés inchados. Até que um dia, Édipo ouviu em uma discussão que não era filho do rei e da rainha de Corinto. Para esclarecer a terrível dúvida, vai ao oráculo de Delfos, onde descobre a terrível profecia: casaria com sua mãe após matar o pai. A fim de evitar o desastre, Édipo abandona Corinto, e nas suas andanças, Édipo encontra uma comitiva do rei de Tebas, Laio, pai biológico, com os quais discute. Inocentemente, Édipo mata o próprio pai biológico, rei de Tebas. Apavorado com os assassinatos que causou, Édipo foge, até chegar em Tebas. Sem saber sua origem, Édipo chega em Tebas, onde é surpreendido por uma criatura que lá vivia e causava medo, pois matava seres humanos para se alimentar. Metade humana, metade leão e com asas de águia. Ainda suja de sangue, a criatura assustadora encantou Édipo com seu rosto. A terrível esfinge propôs uma charada. A resposta dada ao enigma por Édipo significaria sua vida ou sua morte. O que é que de manhã caminha sobre 4 patas, durante a tarde sobre 2 patas e à noite sobre 3 patas? Édipo pensou e respondeu: o ser humano, pois de manhã é uma criança que engatinha, à tarde é um jovem que caminha, já à noite é um velho que anda com uma bengala. A esfinge ficou surpresa com a resposta de Édipo e é morta por ele. Contudo, ao derrotá-la, sentiu profunda tristeza. Por derrotar a esfinge, Édipo é premiado com a rainha e o reino de Tebas. Então, vamos finalizar essa tragédia aí. Então, Édipo, ele casa com a rainha, certo, de Tebas, que é Jocasta, só que ele não sabe que Jocasta é sua mãe. Depois de alguns anos, ele tem 4 filhos. E houve um período de uma desgraça lá em Tebas. Então, um feiticeiro falou que Édipo era culpado porque tinha casado com sua mãe. Então, a partir daí, Édipo sai de Tebas, ele começa a ficar um andarilho, ele fura os 2 olhos e fica ali perambulando pelo mundo. Então, como vocês viram, isso é uma tragédia. Então, toda tragédia grega, ela termina assim, ou seja, já está falando tragédia, ou morte ou loucura. Então, e agora nós vamos falar sobre gêneros teatrais. Os gêneros teatrais, eles são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. Cada gênero possui características próprias que influenciam a narrativa e o estilo e a interação com o público. Por exemplo, Aristófanes, um dramaturgo grego antigo, é conhecido por suas comédias que abordam a política e a sociedade da época com uma crítica mordaz. Então, aí depois a gente vai lá na Idade Média. Durante a Idade Média, nós temos um gênero chamado comédia dell'arte. Então, a comédia dell'arte é um teatro popular ambulante que teve início no século XV e chegou ao ápice do século XVI. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados
em ruas e praças públicas, os atores usavam meias máscaras e de personagens fixos. Então, lá na Idade Média, vocês sabem que toda a arte, as manifestações artísticas, era controlada pela igreja. Então, todos os temas deveriam ser religiosos. Só que existia esses teatros de ruas, que era o chamado profano. E vamos chamar aqui, no nosso estúdio, 2 personagens fixos, certo? Da comédia dell'arte. Aqui nós temos o Pantalone e o Dottore. Então, esses personagens são fixos. Por exemplo, o Dottore, ele é comparado aos médicos charlatões da época. E aqui o Pantalone, que ele é mesquinha, é ciumento. Então, são personagens fixos da comédia dell'arte, que acontecia lá na Idade Média. Então, esse gênero, ele explora, certo? O cômico, onde de forma irônica, militares, negociantes, banqueiros, nobres e pessoas do alto clero eram ridicularizadas durante a apresentação. Sua principal função era de entreter a população através da improvisação, música, acrobacias e danças. E vamos agora falar sobre um outro estilo de teatro, que é o teatro de marionete e bonecos. Então, utilizando marionetes ou bonecos como protagonistas, esse tipo de teatro pode ser encontrado em várias culturas ao redor do mundo, desde o teatro de sombras da Ásia até as marionetes de madeira da Europa Oriental. Este estilo permite uma abordagem lúdica e muitas vezes simbólica, representando histórias de maneiras visuais e encantadoras. E vamos falar agora sobre um outro estilo, que é o teatro musical e ópera. O teatro musical combina diálogo, música e dança para contar uma história. Esse gênero é amplamente associado a Broadway, com grandes produções como Os Miseráveis e O Fantasma da Ópera. Bem, a Broadway é uma avenida lá na cidade de Nova York, onde existiam mais de 40 teatros. Por exemplo, O Fantasma da Ópera ele ficou em cartaz 35 anos. Em 2023, ele foi cancelado definitivamente devido à pandemia. Então, o teatro musical ele pode variar de grandes espetáculos exuberantes, certo? Como Os Miseráveis e também O Fantasma da Ópera, e Cats. Todos compartilham o uso de canções e coreografia para enriquecer a narrativa. Então, dando continuidade, vamos falar sobre o teatro experimental. O teatro experimental ele é um campo aberto à inovação e à ruptura de convenções tradicionais. Dramaturgos e diretores experimentam novas formas de narrativa, cenografia e interação com o público. Essa forma pode incluir elementos de performance arte, improvisação e técnicas não convencionais de encenação. Temos também o teatro do absurdo, desenvolvido no século XX por dramaturgos como Samuel Beckett e Eugène Ionesco. O teatro do absurdo ele explora a futilidade e a irracionalidade da condição humana. As peças frequentemente apresentam personagens, situação sem sentido, diálogos desarticulados e cenários surrealistas refletindo a crise de significado e a alienação da modernidade. Então, o teatro do absurdo ele não tem muito sentido. Assim como você aprecia, por exemplo, uma arte moderna, que tem surrealismo, dadaísmo, exatamente assim o teatro do absurdo. Eles tratam de temas da atmosfera da desolação, solidão e incomunicabilidade do homem moderno por meio de alguns traços estilísticos e temas que divergem radicalmente da dramaturgia tradicional realista. Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre o teatro documentário. Esse gênero baseia-se em eventos reais e muitas vezes utiliza depoimentos, entrevistas e material jornalístico
para criar uma peça que reflete a realidade de uma forma dramatizada. O teatro documentário busca informar e engajar o público sobre questões sociais, políticas e culturais atuais. Então, ele retrata aí a realidade através do que? De um documentário em diversas situações, né? Como pode ser social, política ou cultural. E vamos agora falar sobre estilos cênicos. Temos aí o teatro clássico, o teatro medieval, o teatro renascentista, o teatro modernista e o teatro pós-moderno. Então, a identificação e análise dos diferentes estilos cênicos permite uma apreciação mais rica e contextualizada da estética teatral. Ao explorar a evolução dos estilos cênicos, desenvolvemos uma sensibilidade maior para as nuances da arte teatral e para as variantes formas de expressão que ela oferece. E vamos agora mostrar para vocês o teatro clássico. Dentro do teatro clássico, ele inclui o teatro grego, que nós já vimos, que tem as comédias e as tragédias, né? E o romano, que é caracterizado por uma estrutura formal, uso de coro e temas mitológicos ou históricos. Então, se vocês, por acaso, tiverem a oportunidade de assistir a um espetáculo desse estilo, por exemplo, terá, por exemplo, um cenário que vai buscar lá na Grécia Antiga toda aquela estrutura ali, como vocês estão vendo aqui, um teatro, por exemplo, grego. Então, o teatro clássico, essas convenções visavam não apenas ao entretenimento, mas também a reflexão filosófica e moral, muitas vezes inserida no contexto da religião e da política da época. O teatro romano, influenciado pelos gregos, ele introduziu inovações como a ampliação de espaços cênicos e a incorporação de elementos como a comédia nova. Então, foi a partir daí que houve esse cenário, ou seja, os elementos cênicos. Depois, nós temos o teatro medieval, que envolvia peças religiosas e moralidade, muitas vezes encenadas em espaços públicos ou igrejas, com foco na moralidade cristã. Olha só, bem diferente da comédia dell'arte, né? Que era considerada o quê? Uma manifestação profana porque não pertencia à igreja. Então, o teatro medieval e a moralidade. Durante a Idade Média, o teatro evoluiu para incluir peças religiosas e moralidades que refletem uma visão do mundo centrada na moralidade cristã e na alegoria. O teatro medieval, ele foi essencialmente educativo, buscando transmitir valores e ensinamentos religiosos ao público. As encenações eram frequentemente realizadas em praças públicas ou em igrejas, e as histórias eram adaptadas para refletir as preocupações espirituais e morais da época. Dando continuidade, vamos falar então sobre o teatro renascentista, influenciado pelo redescobrimento dos clássicos e pelo humanismo, trazendo um maior realismo e complexidade à narrativa e à atuação. Bem, esse teatro ele trouxe um renomado interesse pelos clássicos gregos e romanos e levou ao surgimento de um teatro mais estruturado e sofisticado. Shakespeare, por exemplo, adaptou e expandiu as formas cênicas tradicionais, incorporando uma complexidade psicológica e linguística que desafiava as normas estabelecidas. E depois vamos falar sobre o teatro modernista, que ele inclui movimentos como expressionismo e o surrealismo, que exploram novas formas de expressão, representação e questionam a realidade e a lógica convencional. Aí vocês estão vendo aí, olha, um cenário modernista. Então, vocês sabem que o modernismo, principalmente as vanguardas, eles não estão interessados
em apresentar, certo, a realidade. Então, tudo vamos dizer, diferente da realidade, certo? Eles questionam a lógica convencional. Depois nós temos o teatro pós-moderno. Caracteriza-se pela fragmentação, a intertextualidade, a palavra não quer sair, a fragmentação, a intertextualidade, experimentação com formas e mídias, frequentemente desafiando as convenções tradicionais do teatro. Vamos agora falar novamente sobre os gêneros teatrais. Bem, os gêneros teatrais, eles são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. Cada gênero possui características próprias que influenciam a narrativa, o estilo e a interpretação e a interação com o público. Então, vamos ao teatro tradicional. Então, dentro do teatro tradicional, nós temos a tragédia, a comédia, o drama, o teatro de marionete e bonecos. Então, por exemplo, a tragédia, ela explora temas profundos, como já vimos, né, na história de Édipo, e muitas vezes sombrios, com protagonistas que enfrentam grandes conflitos, certo? E desafios, levando a uma conclusão geralmente catastrófica, como vocês viram lá no Rei Édipo. E na comédia, ela foca temas mais leves e humorísticos, buscando provocar risos e reflexão através de situações e personagens exagerados ou absurdos, como vocês viram lá no Comédia dell'arte, lá o Pantalone e o Dottore. Temos também o teatro moderno. O teatro moderno, ele engloba o teatro do absurdo, o teatro realista, o teatro político e o teatro experimental. Então, esse teatro, ele não busca representar a realidade. Então, é tudo subjetivo, o cenário, até as conversas. Então, é mais voltado para o surrealismo, para o expressionismo, certo? E também nós temos o drama, né? Lá do teatro tradicional, que eu não comentei com vocês, que ele pode abranger uma ampla gama de temas e estilos, focando em conflitos e desenvolvimentos emocionais profundos dos personagens. E também nós temos o teatro contemporâneo, ou seja, o teatro dos dias atuais, que ele pode ser documentário, teatro musical e teatro interativo. Então, o teatro documentário ele é baseado em eventos reais e informações documentadas, como as obras de Augusto Boal, e o teatro do oprimido, que busca envolver o público na discussão e resolução de questões sociais. Aí temos o teatro musical, que combina diálogo, música e dança para contar histórias de forma dinâmica e envolvente. É o gênero que tem uma forte presença tanto em produções de grande escala quanto em contextos independentes. E temos o interativo, que promove a participação ativa do público na narrativa, muitas vezes rompendo a quarta parede, e permite que os espectadores influenciem o desenrolar da história, ou seja, o público ele interage, certo? Ele pode até mudar a história. Bem, quais as características do teatro contemporâneo? O teatro contemporâneo ele explora diversos temas sociais e formas narrativas não tradicionais, quebrando convenções e incorporando novas tecnologias, busca envolver o público emocionalmente de forma colaborativa e inclusiva, utilizando o corpo e movimento de forma impactante. Agora vamos falar sobre gêneros teatrais da diversidade cultural, ou seja, vários teatros ao redor do mundo. Então, refere-se à forma de teatro que emerge de diferentes tradições culturais, étnicas e regionais ao redor do mundo. Esses gêneros refletem a riqueza e a complexidade das experiências humanas e sociais em contextos variados e oferecem perspectivas únicas
sobre a condição humana, valores e práticas culturais. Vamos voltar lá para o teatro grego. Bem, é um dos marcos do teatro ocidental, com dramaturgos como Sófocles, Eurípides e Ésquilo, que criaram obras como Édipo Rei e Medeia. O teatro grego é conhecido por sua estrutura formal, com a divisão em tragédia e comédia e o uso de coros. Vamos falar agora sobre teatro latino-americano, que inclui uma vasta gama de formas teatrais originárias da América Latina, refletindo a rica diversidade cultural da região. Isso pode incluir o teatro de máscara da tradição mexicana. O teatro latino-americano, temos exemplos, o Testamento de Maria, de Couto Toibín, abordando temas históricos e culturais relevantes para o contexto latino-americano. Temos também o teatro japonês, que inclui o nó, um estilo altamente estilizado que enfatiza a simplicidade e a realização. E o kabuki, conhecido por sua exuberância visual e atuação expressiva, como vocês podem ver. O bunraku, ou teatro de marionete japonês, é também uma forma importante e detalhista de expressão. Temos também o teatro indiano, que é caracterizado por sua combinação de dança, música e atuação. Os textos clássicos, como o Kalidasa, são fundamentais nesse contexto. Temos o teatro ritual africano, que é uma variedade de práticas teatrais que fazem parte de cerimônias e rituais tradicionais em diferentes culturas africanas. Ele é caracterizado por uma integração profunda com a música, a dança e o canto, e frequentemente aborda temas de cosmologia, ancestralidade e aspectos comunitários. Então, em muitas culturas africanas, as máscaras são usadas para representar espírito, deuses e figuras ancestrais em performances que são tanto rituais quanto teatrais. Exemplo, nós temos aqui nessa imagem danças e rituais da tradição Yoruba e Zulu e danças e performances usando máscara das culturas Yoruba e Dogon, como vocês podem ver. Nas culturas africanas, as máscaras, como vocês podem ver, são usadas em cerimônias que marcam eventos importantes na vida comunitária. E vamos agora falar sobre teatro norte-americano. Teatro indígena norte-americano. Este gênero envolve formas de teatro que são praticadas por diferentes comunidades indígenas da América do Norte. Pode incluir narrativas tradicionais, danças e rituais que são passados de geração para geração e abordam temas de identidade histórica e espiritualidade indígena. E aqui nós temos o teatro chinês tradicional, que inclui várias formas tradicionais de teatro na China, como o teatro de ópera de Pequim e o teatro Kun-Kun, como vocês estão vendo na imagem. Essas formas são conhecidas por suas combinações de canto, dança, acrobacias e atuações altamente estilizadas, além de seus trajes e maquiagens elaboradas. Exemplo, o livro de cantos, uma peça tradicional do teatro Kun-Kun. Cada uma dessas formas de teatro oferece uma maneira única de explorar e expressar a experiência humana, refletindo a diversidade de pensamentos, emoções e culturas ao redor do mundo. O teatro continua a evoluir, misturando e reinventando suas formas tradicionais e mantendo sua relevância e impacto na sociedade contemporânea. Uma das características mais marcantes do teatro contemporâneo é a quebra de barreiras e fronteiras, tanto no que diz respeito à forma como as histórias são contadas, quanto à diversidade de influências que moldam as produções. Os dramaturgos e diretores contemporâneos não se limitam
às estruturas tradicionais de narrativa, dando lugar a peças que muitas vezes são fragmentadas, não lineares e abertas à interpretação. Então, nesse teatro contemporâneo, ou seja, não tem uma continuidade, ou seja, início, meio e fim. Às vezes, principalmente os filmes de hoje, por exemplo, inicia no final do filme, aí vai para o meio, depois no início, e todo o tempo assim, ou seja, não são lineares, certo? Então, cada pessoa interpreta a sua maneira. Então, dessa forma, nós chegamos ao final desta aula.